Fala galera, Rafael Menezes de volta para mais um Extracampo. O tema de hoje é 10 passos para o Fluminense voltar a encher o Maracanã. A torcida está super engajada na internet, então a gente tem que fazer com que essa torcida saia da internet e volte para o Maracanã quando tudo isso aí passar. Então eu vou trazer 10 sugestões, vem comigo. É isso aí, pessoal. Então vamos ao primeiro passo, direto ao ponto, para que o Fluminense consiga voltar a encher o Maracanã. Então a primeira sugestão que eu dou, na verdade não é sugestão, né? É um acontecimento. Fred já é quase certo, então seria Fred barra Thiago Silva. O capitão tricolor está quase certo, como eu acabei de dizer, é só questão de tempo, esse período de pandemia aí aliviar para que o Fred seja anunciado. E o Thiago Silva também é um jogador que já demonstrou várias vezes o interesse de voltar. Parece que por enquanto ele quer ficar realmente na Europa, mas o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já deixou muito claro: se o Thiago Silva quiser voltar, vai fazer todo o esforço para que ele volte para casa. Então, com essas duas feras, e a gente sabe muito bem que grandes elencos enchem o Maracanã, esse aí é o primeiro passo que o Fluminense teria para voltar a ter casa cheia. O segundo passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã seria a liberação desses novos planos de sócio. O presidente Mário Bittencourt já deu uma palhinha de como é que ele vai ser. Parece que vai ter um plano para o setor leste, não me lembro agora se é inferior ou superior, que vai custar em torno de R$ 45 para quem ganha até 1.500. Ou seja, esses planos de sócio novos que vão ser liberados em breve, eu também sou um que estou bastante curioso e interessado para poder voltar a ser sócio, inclusive. Então eu espero que possa haver novas categorias que ajudem numa associação em massa, inclusive até o passo anterior, né, o passo 1. Tenho certeza que com a chegada do Fred, de quem sabe de ídolos antigos ou novos, né, o Fluminense conseguindo montar um elenco mais forte, o estádio vai voltar a ficar mais cheio também pela adesão de novos sócios torcedores e que o Fluminense também consiga colocar mais benefícios para esses sócios. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de um programa que eu gravei aqui no Extracampo falando justamente sobre isso, de algumas sugestões para que o Fluminense conseguisse dar mais benefícios para os seus sócios. O terceiro passo, na minha opinião, que eu acho que o Fluminense pode fazer para conseguir voltar a trazer mais público ao Maracanã é tornar o estádio mais acessível. A gente tem visto ultimamente que as pessoas que têm direito à gratuidade, sejam menores de 12 anos, deficientes físicos e idosos, foi criada uma regra para que esse público tivesse que ir ao estádio ou alguma bilheteria até um dia antes do jogo, da realização da partida, para poder adquirir, na verdade, resgatar esse ingresso. E isso dificultou muito, né? Se o cara é deficiente, o homem ou a mulher tem essa dificuldade de locomoção, se é um idoso ou uma criança que também não tem como ir sozinho fazer a retirada desse ingresso, dificultou muito. Eu mesmo já fui muitas vezes, já levei minha mãe várias vezes ao Maracanã, ela é deficiente física, e lá na entrada do estádio era muito simples, pegava o ingresso, é lei que permite a entrada desse público, e esse público ia ao Maracanã. Então hoje está mais difícil. Já é uma grande parcela da torcida do Fluminense que não consegue mais ir ao estádio por conta dessas questões burocráticas. Parecem que quem cria essas regras, na verdade, quer dificultar a ida dessas pessoas ao Maracanã e as cadeiras estão vazias, né? Então esse público que deixa de ir ao Maracanã por conta da dificuldade de resgatar o ingresso, ele também consome. Ele pode consumir um bar, pode consumir um produto e consumir Fluminense e ajudar o clube com a vitória dentro de campo. Então seria muito importante que o Fluminense desse o jeito dele para poder fazer com que essas pessoas tivessem mais facilidade de ir ao estádio. Outro ponto a respeito desse passo 3, que envolve a acessibilidade, né, do torcedor em geral, é porque, por exemplo, se você não está programado aí ao jogo, você não tem disponibilidade para o jogo, mas em cima da hora você conseguiu ir, se você é sócio e não fez o check-in até um dia antes do jogo, se você quiser ir, você vai ter que comprar um ingresso. E até mesmo quem decidiu ir em cima da hora, a gente sabe muito bem que a logística não funciona muito bem no Maracanã, as bilheterias não funcionam muito bem. Cansamos já de ver torcedores entrando, às vezes no intervalo, com o jogo tão cheio, e isso desanima, né? A pessoa que não conseguiu se planejar por inúmeras questões para poder ir ao jogo. Eu até faço uma analogia a uma ida ao cinema. Se tem uma sessão daqui a meia hora e ainda dá tempo de ir, eu tenho cinema aqui perto de casa, eu pego o aplicativo do cinema, compro o ingresso, faço check-in de uma forma muito rápida. Nos jogos do Fluminense não tem isso, ou seja, não há uma integração da tecnologia. A tecnologia tem que funcionar a nosso favor e não contra. Então, se o sócio ou não sócio quer ir ao jogo em cima da hora, gente, vamos preparar as funcionalidades do sistema
Se eu marcar aqui agora no meu check-in ou na compra de um bilhete que eu estou indo para o jogo, na bilheteria não vende mais aquele assento e o camarada vai para o jogo. Ele não precisa passar um perrengue enorme, pegar fila de horas e entrar depois da bola rolando. Isso é mais um ponto que dificulta e a gente espera que o Fluminense também, no retorno aos jogos, possa ajustar essa questão também. Quarto passo para o Fluminense voltar a ter o estádio cheio. Não é meu caso ainda, quem tem filho sabe muito bem como é difícil você sair de casa, deixar a criança em casa. E é importante também, né, que você leve seu filho, sua filha para o estádio do Fluminense para a gente já começar a fazer aquele trabalho ali de fidelizar o pequeno torcedor com o clube, né? A gente não quer que o garoto ou a garota vá torcer para algum adversário nosso. E eu lembro que até bastante tempo atrás, pelo menos uns 10 anos atrás, levava muito meu irmão, meus primos pequenos, que são bem mais novos do que eu, já tá tudo galalau, para assistir os jogos do Fluminense. O trabalho foi bem feito, hoje todo mundo continua fanático pelo tricolor. E o Igor, inclusive, é analista de produto aqui do Netflix. A gente levava eles para os jogos, naqueles corredores do Maracanã, Maracanã antigo ainda, né, verdadeiro. Tinha várias atrações para as crianças, tinha golzinho para a criança chutar, tinha algumas atrações até que os adultos poderiam participar. Você dava aquela chapada igual do Nenê, botava a bola no ângulo. E aí, os parceiros do Maracanã, os parceiros dos campeonatos, distribuíam brindes simbólicos. Era mais pela participação mesmo. Você já subia a rampa do Maracanã também, já tinha aquele pessoal lá que pintava o rosto das crianças, a molecada já ficava toda, né, engajada. E a gente está com um público tão engajado, né, na internet, que geralmente é um público mais jovem. Então vamos aproximar para que esse público venha para o Maracanã. E se você é pai de uma criança, padrinho, e está levando para o estádio, você tem um pouco mais de incentivo para isso. Então o Fluminense poderia trazer de volta essas atrações para a molecada. Aqui está a sugestão que eu queria dar aqui, como mais um passo para o Fluminense voltar a ter o estádio cheio, seria os treinos abertos, mas com uma pequena diferença. Quem é fã do UFC, acompanha, sabe muito bem que quando você compra um ingresso para ver o evento, você ganha um ticket para assistir num dia anterior a pesagem, né, que os atletas vão bater o peso e tudo mais, tem uma coletiva também. Os treinos abertos do UFC geralmente são na rua, alguns parques, mas o Fluminense poderia pegar um gancho nisso, o departamento de marketing, e fazer com que, vamos supor, o jogo é no domingo, se o camarada fez o check-in ou comprou o ingresso, não precisa imprimir nada, tudo de forma eletrônica. Vamos ser sustentáveis, né? Então, se o cara adquiriu ou fez o check-in do ingresso para o jogo de domingo, o Fluminense fazer um treino aberto no sábado em Laranjeiras, e essas pessoas que compraram esse ingresso terem o direito de assistir esse treino aberto. Isso aumenta mais ainda a possibilidade de conversão, né, para esse público ir ao estádio, porque você não compra o ingresso, que geralmente é caro, ou o plano de sócio, que geralmente é caro também, apenas para você ir lá assistir 90 minutos de jogo e voltar para casa. Você dá um leque maior de opções para o cliente do Fluminense, que é o seu torcedor. Então você imagina, adquiriu o ingresso para domingo, vai no sábado, assiste o treino, aí você consome Fluminense dentro das Laranjeiras, compra produtos oficiais na loja, consome nos bares, entre outras funções, inclusive pode virar sócio, porque a gente sabe muito bem que todas essas ações que o Fluminense faz, tem sempre aquele pessoal que está no guichê, que está fazendo ali a venda no ponto de venda local, e é mais uma possibilidade do Fluminense também faturar e trazer o torcedor para mais perto. Bom, a sexta sugestão, o sexto passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã seria o clube, junto com parcerias, talvez com a Ambev, que já é uma parceira do Fluminense, distribui cortesias. Não estou falando de open bar, mas vamos supor que você comprou o ingresso ou fez o check-in para o jogo e tem direito a 2 bebidas, por exemplo, uma para cada tempo. Então, para quem não bebe bebida alcoólica, tem direito a um refrigerante. Quem bebe cerveja tem direito a uma cerveja. Então, seria mais um incentivo, porque a gente sabe muito bem que tem gente que não vai ao estádio porque fica pensando. Tudo é matemática, né? Calculadora. É o estacionamento do carro, o combustível ou o transporte público para quem vai. Aí o cara faz as contas de quantos filhos ele tem. E aí, refrigerante, biscoito, cerveja, é muito consumo. Realmente é muito caro assistir um jogo hoje. Então, se o clube, em forma de parceria com seus parceiros atuais, já pudessem também incentivar algo desse tipo, seria bem interessante. O que vocês acham? Seria bacana você chegar lá e ter direito a uma cervejinha ou ter direito a um refri e ver o Fluminense? Que tal? O sétimo passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã é uma coisa que eu gostava muito que tinha no passado. Para quem é da antiga, né, um pouquinho mais velho, já foi ao Maracanã várias vezes e antes de começar o jogo do profissional, assistiu o jogo de base, né, são jogos de preliminar que o pessoal fala bastante, né, falava muito, as preliminares.
além da base, a gente tem hoje o projeto do Sub-23, que a gente não sabe ainda se vai para frente ou se não vai, mas seria uma oportunidade de a gente conhecer mais esses jogadores e colocar rodagem neles, né? Porque não tem muitas competições oficiais para essa categoria que o Fluminense tem hoje. De repente também a possibilidade de fazer jogos de Masters, a gente poder relembrar um pouco, né, daqueles jogadores que fizeram história no Fluminense. A gente recentemente tem feito lives com vários deles, fizemos com Deco, Washington, Somália, Walter. Walter está em atividade ainda, está voltando, mas a gente pudesse enfrentar de repente um Flamengo da época, um América da época. O América já teve times grandes, Bangu e Vasco e Botafogo também, por que não? Eu acho que seria uma possibilidade de você ter mais eventos dentro de um mesmo pacote, digamos assim, e aí seria mais atrativo para todo mundo. Você pode passar o dia no Maracanã, e aí o Fluminense, consequentemente, pode faturar ainda mais. Você pode até ter restaurante lá dentro para o cara almoçar no Maracanã, por que não? Outra coisa que eu pensei aqui seria, na verdade, o oitavo passo. Tá na minha colinha ali. O oitavo passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã seria o clube promover happy hours nos jogos de meio de semana. O Fluminense joga às vezes quarta, quinta, às vezes muito pouco também tem jogos às terças-feiras, especialmente sul-americana. Qual seria a possibilidade? A molecada geralmente vai direto de casa, ou vai com os pais, sai do colégio e vai também. Mas a galera que é mais adulta, que está trabalhando no centro da cidade, está trabalhando na Barra, na Zona Sul, nos grandes centros comerciais, não é? Esse pessoal já tem um hábito muito grande de fazer happy hour. Sai do trabalho, vai com os amigos tomar uma cerveja, comer um negocinho. Então seria uma coisa interessante também, porque a gente sabe muito bem que quando você vai para o Maracanã nos jogos de meio de semana, tem sim uma festa lá fora, mas está todo mundo consumindo lá fora. Então se o Fluminense criasse algo semelhante como praças de alimentação naqueles corredores ali do Maracanã, tem coisas muito parecidas naqueles Beer Fest que são feitos aqui no Rio de Janeiro, são promovidos por aqui, ou aquela Rock Street do Rock in Rio, para quem já foi. Criar alguma coisa nesse sentido, que de repente tivesse ali uns assentos para a galera poder tomar uma cervejinha, sentar, trocar uma ideia, dar uma descansada daquele dia corrido do trabalho e se preparar para mais uma maratona, que são 90 minutos de jogo, mais intervalo, né? E o Fluminense, por que não, de repente até uma música ambiente, para você socializar, quem é solteiro ali, né? Dar uma azarada, né? Conhecer gente, você encontrar os seus próprios amigos, né? Já fazer pontos de encontro ali. E aí o público pode chegar no jogo, no estádio, antes da bola rolar, entrar antes e consumir lá dentro para o Fluminense faturar ainda mais. Seria a minha oitava sugestão como passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã. Boa ou má ideia? O 9 passo é um gancho ao que está acontecendo atualmente, que o Fluminense tem ganhado muitas enquetes de reprise de jogos. Como eu falei lá no início do vídeo, a gente quase ganhou, né? Praticamente ganhou aquele concurso realizado pelo Marca, pelo escudo mais bonito, mas seria, como a gente está muito engajado na internet, a torcida do Fluminense, a gente criar, o Fluminense no caso, né, criar parcerias com as principais redes sociais do momento. De repente pegar o Facebook, que está promovendo muitos assuntos nos grupos dele, né, acho que é a bola da vez do Facebook, ou de repente o Instagram, que também é do Facebook, você posta, obviamente, o jogo rolando, a gente tem que acompanhar o jogo, né? Mas você de repente postar uma imagem, marcar ali uma hashtag ou marcar o Fluminense e aí a sua foto aparecer no telão do Maracanã, ou de repente um painel de tweets, algo parecido, né? A torcida do Fluminense também bomba no Twitter, então se você mandasse ali na hashtag do jogo, tivesse um painel ali para você visualizar esses posts que a galera tá fazendo, a gente fazer uma integração do mundo online, que a gente está indo tão bem, com o mundo offline também, que é onde a gente vai estar ali assistindo o jogo. Acho que seria mais uma possibilidade bacana para a gente trazer esse público que está muito alinhado com a internet para dentro do estádio. E a 10ª e última sugestão que eu quero trazer, como mais um passo para o Fluminense voltar a encher o Maracanã, seria a abertura da geral. Se eu estivesse no Fluminense, ia propor o presidente Mário Bittencourt para que agora, nessa nova fase do consórcio que o Fluminense está administrando junto com o Flamengo, seria de a gente remover as cadeiras daquele setor sul inferior. A gente sabe muito bem que ali a visão não é tão boa, né? Mas pela televisão, quem assiste quando o estádio está cheio, fica muito bacana ali também aquela aglomeração, quando sai gol, jogadores comemorando. Talvez fosse uma possibilidade também para torcidas organizadas fazerem algo muito parecido como é a geral do Grêmio, a do Inter, a da La 12 lá na Argentina. Acho que ia ficar muito legal, e aí consequentemente também provavelmente seriam ingressos mais baratos, dando mais acessibilidade
para quem não está com muita grana no momento. De repente o Fluminense pode também até promover um sócio geral, por que não, né? Um sócio que dá direito a ficar naquele espaço ali, mas que também os outros sócios que têm planos superiores, que possam também ir para ali, não tem problema. Às vezes você quer ficar com um amigo e tal. E para quem quer assistir o jogo com uma visão um pouco melhor, fica nos níveis superiores, que já é mais o que o Fluminense faz hoje em dia mesmo. Então, pessoal, são essas as 10 sugestões que eu queria trazer para o Fluminense conseguir voltar, quando tudo isso aí passar, a encher o estádio. Se você tiver alguma sugestão também, recomendação, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Se não gostou também, tudo bem, pode dar o dislike. Mas coloque aí nos comentários a sua crítica construtiva para que a gente possa melhorar. Lembrando que você também pode ouvir esse conteúdo no podcast do Netflu, que está disponível nas principais plataformas de áudio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações tricolores.